Segundo escreveu João, capítulo de número 6 e o versículo de número 48 a seguir. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 48. Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Amém. Vamos ler para ganharmos tempo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, e é aquele que dele comer não morrerá. Observe que o povo de Israel comeu o maná no deserto e morreu. Mas Jesus está dizendo que este é o pão que desce do céu, e aquele que dele comer não morrerá. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Então os judeus contendiam entre si, dizendo, como este pode dar-nos a sua própria carne a comer? Disse-lhe Jesus, verdadeiramente eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Se não comer do pão, não beber do sangue, não terei vida em vós mesmos. Versículo de número 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Mas aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece, e eu nele. Cristo está em você nesta manhã. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo com meu Pai, assim aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Encontrarei os 5 benefícios quando eu participo da ceia do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. É de verdade que a ceia no Antigo Testamento ela é tipificada pela Páscoa. É o tipo perfeito para a ceia do Senhor. E a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, antes de sair, o Senhor ordenou que aquele povo assim fizesse a Páscoa e comesse o cordeiro pascual, a qual tipificava Jesus Cristo. Todos aqueles animais, aqueles sacrifícios que foram derramados, sangue derramado daqueles animais, para cobrir o pecado do povo, estava apontando para Jesus Cristo. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito. E a Bíblia diz que o povo agora está caminhando pelo deserto. E a Bíblia diz que o povo começa a murmurar de Moisés, dizendo que não tinha mais o que comer. Porque lá no Egito, eles estavam sentindo saudade do Egito, que é tipificado pelo mundo. E eles queriam voltar a comer a cebola, os alhos, os pimentões. E a Bíblia diz que todos os sinais que Deus fez no deserto foi por causa da murmuração do povo. Todos os sinais que você vai encontrar no Antigo Testamento em relação com Israel foi por causa da murmuração do povo. E Deus ali, ouvindo a murmuração do povo, e ainda sendo Deus, sendo Pai, Ele envia o maná. Que o povo ele vai dizer, o que é isto? E quando Jesus chega dizendo esta palavra, se cumpre o que aconteceu lá no deserto. Porque Jesus aqui, na leitura que eu fiz, ele estava falando de si próprio. Porque o povo no deserto comeu aquele maná e não sabia o que era isto. Dizendo eles, o que é isto? A mesma coisa ele fez com o pão verdadeiro que descia do céu. Eles perguntaram, quem é este? Não é este porventura o filho de José? Filho de Maria, não está conosco? Como é que ele diz agora que ele desceu do céu? Então ele sendo o pão verdadeiro, que queria trazer o alimento para a vida daquelas pessoas, eles não reconheceram Jesus Cristo. E a Bíblia, ela vai tratar deste assunto, por quê? Porque Deus atraiu o povo através do pão. Observe que no maná, Deus trouxe aquele alimento para aquele povo, mas passados alguns dias, eles não poderiam colher demais e teriam que se alimentar, porque senão acontecia. Mas se observarmos o pão verdadeiro que desceu do céu, quando ele desceu à sepultura, o seu corpo não entrou em estado de putrefação, porque ele era o verdadeiro pão que descia do céu. E no capítulo 6, nos versículos anteriores, nós observamos que Jesus estava indo para Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele fez o milagre da multiplicação dos pães, porque Deus queria atrair o povo através do pão. Mas Deus não queria que o povo fosse só atraído pelo alimento físico. Deus queria trazer que eles entendessem que o verdadeiro pão era Cristo. Mas o povo estava atrás de Jesus Cristo, a multidão só andava a caminhar junto com ele por causa do milagre. Ele mesmo vai dizer, vocês estão atrás de mim aqui por causa do pão que eu tenho vos dado. Mas aqui no versículo 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no maná do deserto e estão mortos. Mas este é o pão que desce do céu, e aquele que dele comer não morrerá. O primeiro benefício que nós encontramos ao participarmos da mesa do Senhor é que nós viveremos eternamente. No versículo 51 a Bíblia diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Em outra tradução vai dizer, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, o qual eu darei pela vida do mundo. Amados e queridos irmãos,
Nesta manhã nós iremos celebrar, iremos participar deste pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo. E muitos em nossos dias não têm dado valorização. Glória a Deus por você que está aqui nesta manhã. Mas tem muita gente no mundo, em nosso país, em nossa cidade, que estão nos shoppings, nas praias, estão em casa, não valorizando o sacrifício que Jesus fez. Porque observe, quando nós participarmos deste pão e deste sangue, o pacto da antiga aliança, quando o sumo sacerdote sacrificava um animal, ele aspergia o sangue no altar de sacrifício, na arca da aliança. Muitos pensam que a arca da aliança era da cor desses utensílios. No início sim, mas a arca da aliança era coberta de sangue coagulado. O altar era aspergido com sangue. Aquele que oferecia o sacrifício era aspergido com sangue para que o seu pecado fosse coberto. Mas o pacto da antiga aliança era de forma exterior, irmão Valdo. O pacto, a Páscoa era de forma exterior. O pacto que era feito através do sangue de forma exterior, irmão Hélio. O sangue era aspergido sobre a pessoa. Mas hoje, na nova aliança, quando eu participo do pão e do sangue, que simbolizado pelo vinho, o pacto agora, presbítero William, é escrito dentro de você. Porque de forma espiritual, o corpo de Cristo faz parte do meu corpo. É por isso que quando Jesus realizou a última ceia, ele estava realizando a Páscoa, e na Páscoa ele realizou a ceia. Ele deu o seu corpo, simbolizado no pão, e o seu sangue, simbolizado no vinho, aos seus discípulos. Porque os seus discípulos não poderiam ir para a cruz fisicamente com ele, mas quando os discípulos comeram. Aí a Bíblia vai dizer que nós fomos crucificados, fomos batizados em sua morte. A Bíblia diz, é por isso que nós ressuscitaremos no último dia, porque temos o corpo, temos o sangue dentro, escrito dentro das nossas células, dentro dos nossos corpos. Haja visto milagres que hão de acontecer e que acontecem quando celebramos e participamos destes elementos. A ciência diz que o DNA do ser humano pode permanecer milhões e milhões de anos na Terra. Deus, sendo sábio, Ele colocou o DNA de Cristo dentro de você, através desses elementos. O Espírito Santo habita dentro de você. E é por isso que não precisamos mais seguir a lei, porque estando nele na cruz, cumprimos a lei. E participando dos elementos da ceia do Senhor, nós poderemos, ainda que mortos, ressuscitar no último dia, porque nós temos o corpo de Cristo dentro de nós. E no versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei a vida pelo mundo. O segundo benefício está no versículo 53. A vida estará em nós. Disse Jesus: verdadeiramente eu vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você já viu uma pessoa que já foi batizada nas águas? Porque passamos pelo altar de sacrifício, aceitamos a Jesus. Passamos pela bacia, que é o batismo nas águas, para depois adentrar no santo lugar, participar da mesa da propiciação, receber o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e oferecer um sacrifício de louvor e entrar dentro do santuário onde está a presença de Deus, a arca da aliança. Mas observem, quando uma pessoa deixa de participar desse ato de celebração solene, podemos observar que a pessoa fica raquítica, fria, fraca. Tudo para ela não presta, tudo para ela não tem valor, está difícil. Ela reclama da pregação, ela reclama do louvor, porque a vida está se esvaindo dentro dela, ou não está participando do corpo de Cristo. Foi ele que disse. Eu estou lendo a Bíblia, eu quero ser fiel aqui no que eu estou lendo. Se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Tem muita gente que não tem a vida nele porque não se alimenta de Deus. Por isso eu trago esta mensagem, essa palavra de reflexão nesta manhã. Nunca deixe de faltar este ato. Haja visto algumas circunstâncias. Se observarmos no livro de Números, capítulo de número 9, observe o que aconteceu com Moisés aqui na Páscoa. Deus instituiu a celebração da Páscoa e aconteceu algo. No versículo 6, ele diz assim: houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto e não podia celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, se chegaram perante Moisés e Arão naquele dia. Então, se você cometeu algo, se chegue a Arão e a Moisés. Se foi algo que escandalizou, se achegue a Arão e a Moisés. Esses homens se contaminaram no dia da celebração da Páscoa e se chegaram a Arão e a Moisés. Claro que coisas... não, eu pensei isso. Eu vou chegar para o presbítero. Não, chega você e Deus e confessa: Senhor, eu pensei isso aqui, me perdoe. Você não ser um crente infantil, mas algo que escandaliza, é necessário você chegar ao presbítero da igreja e dizer: não, aconteceu isso, eu quero celebrar. Eu sei que eu errei. Porque tem alguém aqui que é digno de participar aqui? Se tiver aqui, acho que vai ser arrebatado agora. Porque nós não somos dignos, irmão. Nós estamos aqui para que a vida continue dentro de nós, irmãos. Nós não estamos aqui para olhar a falha de A, de B, de C. Porque na ceia que Jesus celebrou, quando Jesus disse assim: olha, um há de me trair. Cada um disse assim: será que sou eu? Não disse assim: é Judas, é Pedro. Cada um disse assim: será que Senhor sou eu? É eu.
Aí Pedro disse assim, vendo João reclinado no seio do seu pastor. Aí Pedro disse, João, pergunta ainda quem é. Pedro era meio afoitozinho, né? Aí João foi e perguntou, o Senhor respondeu, aquele que molha o pão no bocado. A Bíblia diz, quando Judas, de forma indignamente, coloca aquele pão dentro do seu corpo, a Bíblia diz, e Satanás entrou dentro de Judas. E ele saiu para trair Jesus. E Jesus disse, vai, o que tem para fazer, faça depressa. E os discípulos pensavam que Jesus tinha mandado ele fazer uma doação ou comprar água para a festa. Eles não estavam entendendo. Então, a importância desse ato. E em Números, capítulo 9, a Bíblia diz que esses homens chegaram a Moisés e disseram, rapaz, nós tocamos em coisas impuras. Corpo de morto aqui significa, tipifica as impurezas da vida, porque nós pecamos, todos nós erramos. A Bíblia diz que aquele que não erra se faz mentiroso. Porque nós erramos. Não tem ninguém aqui santo e perfeito. Nós estamos aqui agradecendo a Deus, buscando a perfeição. E a Bíblia diz que Moisés não tinha resposta no momento. Disse, esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo que quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar no corpo do morto, nas impurezas da vida, ou se o achar em jornada longe, olha aí, de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Por quê? Moisés, eles falaram com quem? Falaram comigo. Você é meu representante, Moisés. Não confessou? A ceia é confissão. O móvel mais íntimo entre a esposa e o esposo é a mesa, de forma espiritual de Cristo. Então, se ele falou com Moisés e Arão, representando Deus na liderança, Deus disse, Moisés, falou contigo? Falou, está tudo certo. Confessou? Confessou. Então, manda celebrar. Só que tem um detalhe aqui de extremo importante que eu falei da valorização. Ele diz aqui, ó, no versículo 13. Observe. Porém, quando um homem for limpo, não tem nada que me acuse. Eu estou com minha consciência tranquila diante de Deus. Quando um homem for limpo e não estiver em viagem, olha, Deus é sábio, rapaz. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estão viajando a negócios, tem outros que estão viajando cuidando da família, de uma enfermidade. Se alguém não estiver viajando, tanto limpo, mas não estiver viajando, em cima ele falou, se estiver viajando, vai celebrar depois. Mas aqui, ó, porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, a ceia do Senhor, Deus disse lá para Moisés, essa alma do seu povo será extirpada. Portanto, não ofereceu a oferta ao seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. E foi o que Paulo falou em 1 Coríntios, este será ali. Por isso que há entre vós alguns que dormem, por não valorizar. Tem um dia da ceia, não, eu vou para a praia, como já ouvi muitos. Não, é aniversário da minha filha, marque outro dia, rapaz. Marque outro dia. Mas não deixe de vir. Imagine se você marcasse uma celebração. Você vai casar. Você marca. Você é o esposo. E a sua esposa não vem. Como é que você ficaria? O Espírito de Deus se entristece. Porque Ele queria que você estivesse aqui celebrando, agradecendo, louvando. Porque nós estávamos nas mãos de Satanás e Jesus, pagando um preço muito caro pela minha vida e pela sua vida. E é motivo de nós estarmos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Mas fomos libertos, irmão. Satanás não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando ele olha de forma espiritual para a sua vida, ele vê lá o sangue de Jesus. O sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele depositou o sangue dele no tabernáculo celestial, garantindo que o maligno não nos toque. No versículo de número 54, nós ressuscitaremos no último dia. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Já falei aqui. Se nós estamos em Cristo, nós estamos participando, tendo Cristo dentro de nós. Quando o nosso corpo tombar sobre esta terra, naquele grande dia, que breve está se aproximando o arrebatamento da igreja. Se um de nós aqui partir, e quando soar da última trombeta, aquela trombeta soar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Por quê? Porque Cristo está dentro de você. O DNA de Cristo faz parte do seu DNA agora. Então você ressuscitará pelo poder de Deus. Não esqueça. Viverá eternamente. A vida estará em vós. Ressuscitará no último dia. E o quarto benefício, ele permanece em nós. Versículo 56. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, em mim permanece. E eu nele. Quando você participar deste ato, quando você colocar dentro do seu organismo, Cristo permanece em você. Muitas pessoas pensam que só aceitar Jesus, não é só aceitar Jesus. Cristo, ele vem fazer morada, ele vem fazer limpeza. Ele vem, mas é necessário você permanecer nele, neste ato somente. Observe que em João capítulo 15, ele sendo a videira verdadeira, ele também fala. Nós devemos permanecer nele, permanecer no seu amor, permanecer na sua doutrina. Então você nunca mais esquecerá. Quando disser Santa Ceia, irmã, não, amanhã a gente não vai fazer isso não,
Não vou poder não, amanhã é ceia do Senhor. É a celebração da remissão dos meus pecados. Glórias ao nome de Jesus. No versículo 57 ele vai dizer: e viverá por ele, como o Pai que vive me enviou e eu vivo com meu Pai. Assim, aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Você não vai viver pelo irmão, neste sentido que o texto está dizendo, você vai viver por Cristo, porque a vida dele estará em vós. Glórias ao nome de Jesus. A importância de participarmos deste ato solene. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus ali, ele derramou o seu sangue na cruz, que ele adentrou dentro da sepultura, Wesley, Satanás pensou que tinha vencido, porque ele disse: matei o Filho de Deus. Agora ele vai descer as profundezas do Hades e eu tenho a chave, mas ele já tinha tomado lá na cruz. Quando a morte entrou para fazer autópsia, porque a Bíblia diz: de todo aquele que pecar, este morrerá. Quando uma pessoa morre sem Cristo, os demônios vêm buscar ela para levar para o lugar de tormento. Mas quando um salvo parte, os anjos de Deus levam para o paraíso. E a morte, ela foi fazer algo interessante no corpo de Jesus. Ela foi ver se ele tinha pecado. Mas como ele não pecou, glória a Jesus, ele não pecou. Ele não pecou. E ele se entregou à morte, é um detalhe. Nós não devemos chorar porque Jesus recebeu uma cruz de espinhos. É verdade que nós se emocionamos, mas a Bíblia diz que quando um rei perdia a guerra, a coroa daquele rei perdedor era colocada na cabeça do rei vencedor. E a coroa que Jesus recebeu foi a coroa de espinho, simbolizando o reino de Satanás sobre a terra. E ele recebeu. Colocaram um manto sobre ele do governador de Roma. Deram uma cana, simbolizando o cetro de autoridade. Mas eles não sabiam que eles estavam dando toda a autoridade do mundo a Jesus Cristo. Por isso que na tentação ele negou, dizendo que não queria receber os reinos daquele mundo, porque ele sabia que a hora certa chegaria. E agora, ele deu o brado na cruz e está consumado. Pai, está consumado nas tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. Eu comprei agora uma igreja santa, remida e lavada, que vai anunciar a tua palavra, que vai ganhar almas, que vai ser cheia do Espírito Santo de Deus, para anunciar as boas novas de salvação, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer avivamento para a tua obra. Está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele foi colocado naquela sepultura. E a Bíblia diz que a morte, ela foi fazer algo interessante no corpo de Jesus, que está escrita no Salmo de número 17. Ela foi na mente de Jesus para ver se tinha algo que o condenasse e não encontrou. Ela foi no coração de Jesus e não encontrou. Ela foi nos pés, nas mãos e não encontrou. E a Bíblia Sagrada diz: no dia que Jesus se entregou à morte, sexta-feira, antes das 5 da tarde, 3 horas, ele reclinou a cabeça. Daquele dia até o domingo de manhã, ninguém morreu na terra, porque a morte estava presa até que ele ressuscitasse. E para provar o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele reclinou a sua cabeça, a Bíblia diz que houve um grande terremoto na terra. E a Bíblia diz que foram vistos o corpo dos santos que ressuscitaram, que saíram de lá do Hades e ressuscitaram. Provando que Jesus, ele venceu a morte, ele venceu e tomou a chave do Hades, e as almas de nossos irmãos ressuscitaram no sepulcro. Mas eles não podiam sair, porque eles precisavam aguardar a ressurreição do Senhor Jesus, que é o primogênito dos mortos. E eles ficaram no sepulcro. Você vai ver isso no livro de João. E eles ficaram lá. Quando foi a meia-noite, nosso Senhor sai vitorioso daquela sepultura. Aleluia. E as senhoras aqui cantaram. Aqueles 2 discípulos indo no caminho de Emaús, tristes, cabisbaixos, tristonhos, porque não receberam a notícia que o seu Salvador já tinha ressuscitado, já tinha conquistado a salvação, a libertação das nossas almas, das garras de Satanás. Jesus aparece para eles, mas os olhos deles estavam vendados. Eles começaram a falar: não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Jesus, o grande profeta, morreu. Mataram ele. Jesus ouvindo tudo. Jesus, peraí, vou dar uma aula de teologia para vocês agora. Jesus começou do Gênesis até Malaquias, os profetas, os salmos, falando de tudo que aconteceria e deveria acontecer com o Messias. Chegando na bifurcação do caminho, Jesus disse que ia para a esquerda e ele disse: rapaz, não vá não, está tão bom. A palavra está tão viva dentro de nós. Fica conosco, glória a Deus. E ele insistindo, Jesus não resiste à insistência sua. Chame ele nesta manhã para estar dentro de você. Chame o Espírito de Deus, ele vai estar conosco, ele está conosco nesta manhã. E a Bíblia diz que chegando ao lugar que eles iam estar, a Bíblia diz que Jesus, naquele momento somente, a Bíblia diz que ele pega o pão. E quando ele pega o pão, que ele levanta as 2 mãos e ele diz: Pai, graças te dou. E parte aquele pão. A Bíblia diz que a orla das suas vestes aparece algo que ele levantou. Quando ele levantou, eles viram algo. Eles viram algo. Eles viram os cravos em suas mãos. E a Bíblia diz que pelo poder da ressurreição, os escãos de seus olhos caíram e eles olharam um para o outro aberto. Quando eles tiraram os olhos,
As mãos de Jesus que olhou um para o outro, Jesus desapareceu. Glórias a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Deus, ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele foi a encontrar com os seus discípulos. E naquela noite era madrugada. A Bíblia diz que era 10 estádios até Jerusalém. Vamos daqui em Pujuca, 10 quilômetros. E eles à noite. Eu observo que quando nós estamos com os nossos olhos fitos na ressurreição de Jesus, nós somos corajosos. Nós anunciamos, eles foram anunciar que Jesus ressuscitou. Esse é o poder da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Não se esqueça. 5 benefícios para quando participamos da ação do Senhor. Viveremos eternamente porque temos o DNA. A vida estará em nós porque Cristo está dentro de nós. O pacto agora da nova aliança não é externo, é interno. Nós ressuscitaremos no último dia. Nós permaneceremos nele e ele em nós. E com certeza nós viveremos por ele. Nós estamos aqui por ele, por causa dele, por meio dele. Nós adoramos a ele, glorificamos a ele. Senhor, a tua igreja vive por intermédio de ti. Nós não estamos aqui por A, por B ou por C. Nós nos levantamos, colocamos a nossa melhor roupa, tomamos os nossos banhos, penteamos os nossos cabelos, cuidamos da nossa boca, Senhor, nos perfumamos, porque nós somos esposa tua. O Senhor é o esposo, nós estamos aqui para participar deste banquete glorioso. Porque tudo é para ti, só para ti. Glória ao nome de Jesus. Que Deus continue abençoando esta igreja. E que você nunca esqueça que é necessário participarmos do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, gostaria de agradecer ao presbítero William e a esta amada igreja pela rica e bendita oportunidade. Amém. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. A idolatria não for mais. Se isso não for amor, ainda não é real. Perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia, boa foi esta palavra e nós viemos guardar em nossos coraçõezinhos em nome de Jesus e que venha nos fortalecer na caminhada em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Cidelma, está adorando ao Senhor enquanto os obreiros estarão lavando as mãos. Logo em seguida estaremos assim celebrando a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu sou da igreja com paz e Senhor, né? Vamos louvar ao Senhor nesta manhã com o conjunto, com os irmãos que estão tocando aqui nesta manhã. Aleluia. Glórias a Deus. Confesso para os irmãos que hoje eu perguntei ao Senhor e disse: Senhor, será que está na hora de eu parar de louvar? Aleluia. E o Senhor nesta manhã, aleluia, Ele está me tocando de uma forma diferente. Aleluia. E o Senhor me deu mais uma oportunidade nesta manhã e nós vamos louvar a Ele. Não por causa de mim, mas por causa dele. Aleluia, porque Ele merece. Toda honra, toda glória e todo louvor. E se você souber este louvor, louve conosco nesta manhã. Louvado seja o Senhor.